Olá, meu querido, olá, minha querida, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Nós sabemos que muitas das vezes nós queremos uma direção do Espírito Santo. Nós queremos saber se nós somos salvos ou não. Bom, eu tenho uma mensagem. Marcos 15, versículo 15. Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Pilatos, ele era um governador, alguém que recebeu a autoridade do Estado imperial para dominar Jerusalém, para dominar Israel, para manter sobre correntes e direcionamentos segundo o império. Pilatos, então, ele simplesmente tinha a autoridade de livrar Jesus de todas as acusações que ele recebeu, de todo o mal que ele recebeu, e inocentá-lo, porque Pilatos sabia de que era por motivação de inveja que os escribas, fariseus, sacerdotes, todos eles, o Sinédrio, todos se reuniram para destruir Jesus, por inveja. Mas ele assim não fez. Um líder não deve cometer esse erro. Sim, um líder não deve cometer esse erro. Bom, sabemos que alguns vão dizer, mas era determinado que assim fosse, porque senão ele não iria para a cruz do Calvário, correto? Era esse o trajeto que Jesus deveria percorrer. Mas, quando Deus te dá autoridade, te dá poder, te dá condições, e você se ausenta disso e pratica a injustiça ouvindo a voz do povo, se a voz do povo é uma injustiça, né? Se a voz do povo é injusta, você sendo líder tem conhecimento de analisar isso. Então você não deve, de modo algum, aceitar essa voz. A voz do povo muitas vezes não é a voz de Deus. Nós temos que entender que o diabo trabalha, que o diabo se levanta influenciando. Aqui uns versículos atrás vai dizer que os sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos eles motivaram o povo a gritar: solte Barrabás, crucifique Jesus. Entenda uma coisa. Muitas vezes a voz do povo não deve ser ouvida. A voz do mundo não deve ser ouvida e nem contemplada. Ela deve ser rejeitada. Ouça os princípios da palavra de Deus. E não ouça a voz do mundo. E não ouça a voz dos líderes religiosos que não seguem os princípios da palavra de Deus, que é amor, fraternidade, comunhão, unidade para com o próximo. Então, vamos avante, ganhando almas para Jesus Cristo, para o reino de nosso Senhor. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em relação à riqueza, dinheiro, à fortuna, a conquistar bens materiais, a um casamento perfeito. As pessoas estão focadas em questões humanas. Mas a Bíblia nos revela que aquele que ama a sua própria vida, perderá. Aquele que procurar salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, achará. Quero dizer algo muito sério. Cuidado, meus irmãos, para você não amar mais o mundo do que a Cristo, do que a Deus. Que Cristo, que o Senhor,
seja deveras a sua principal devoção e amor. Que Deus seja o seu Senhor. Tem muitos pastores e muitos líderes que o Deus que lhes serve não é Jeová e Yeshua. O Deus que lhes serve é o egocentrismo, é o homem, é as suas vontades e os seus prazeres. Cuidado a esses líderes religiosos. Focamos então no plano da salvação, da fé, do desenvolvimento do Espírito de Deus em nossas vidas. Antes da riqueza, antes de qualquer coisa que o mundo possa me oferecer, que a minha alma esteja em Cristo. Não é errado eu ter uma boa casa, um bom carro, não é errado eu ser próspero e abençoado, mas é extremamente errado eu não estar em Cristo Jesus. É extremamente eu amar mais o mundo do que a Cristo. Quando tudo não importar aqui, então realmente eu sou um crente salvo. Mas se o meu cônjuge me importa antes de Deus, qualquer coisa que venha antes de Deus, o cônjuge, os filhos, os parentes, o mundo, os prazeres, qualquer coisa antes de Deus, é porque eu ainda não sou salvo. Mas quando eu encontro Cristo, e Ele é a principal importância, o meu principal objetivo, porque eu sou um crente salvo. Que você possa ter Cristo como a sua principal objetivo. Que Ele seja o teu alvo principal. Como diz a palavra, buscai o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuidado, a voz do povo pode ser a voz do diabo. Cuidado. A voz de Deus vai contra as vontades dos homens. Ela nos guia a um caminho de pureza e santidade. Não um caminho de devação, de destruição, um caminho devasso, um caminho que nos leva a se juntar aos porcos e não discernir mais o que somos. Se somos homens, imagem e semelhança de Deus, ou os porcos. Nós possamos honrar a Deus, sendo a sua imagem e semelhança. Como diz a palavra, não dê pérola aos porcos. Pregue uma, pregue duas. Se vê um sinal de luz, pregue 3. Mas se não, sacuda a poeira na barra das suas calças e prossiga para outra cidade. Porque ali haverá um grande rigor. Haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para esses que negam o Evangelho de Cristo. Pois bem, é duro ouvir. Alguns dizem que não gostam de ouvir. Mas é verdade. Não mentem. A verdade dói, machuca. Ela é assustadora. Porque uns amam mais o mundo do que a Cristo. Que Deus possa te conceder a sabedoria e a salvação para a eternidade. Porque milhões de cristãos, milhões e milhares, estão correndo o risco de ir para o inferno, porque ainda amam mais o mundo do que a Cristo. Procuram os benefícios do reino, mas não procuram o reino. Deus possa te iluminar.